Você já deve ter ouvido falar que a língua é dividida em regiões, uma para cada sabor. O gosto salgado dessa coxinha que o Doutor Curioso está prestes a comer, por exemplo, seria sentido por apenas uma parte da sua língua. Ô doutor, maneira aí no sal. Como funciona essa divisão? Existe um mapa de sabores em nossa língua? É o que você vai ver na próxima matéria. Tá, eu falei para pegar leve, né? Certamente na escola, durante as aulas de ciências, você já ouviu falar sobre o mapa da língua. Esse mapa determinaria as áreas responsáveis pela percepção do doce, do salgado, do azedo e do amargo. Pois é, mas afinal, o que de fato é este mapa da língua? Será mesmo que ele existe? Para responder a essas questões, fomos atrás de especialistas no assunto. Bem, o mapa da língua foi uma definição que os pesquisadores fizeram por ele agrupar as papilas que sentem determinados sabores. E essas papilas estão localizadas em regiões pré-determinadas da língua. Segundo o mapa da língua, sentimos o sabor doce na ponta, o salgado nas laterais da frente, o azedo nas laterais do fundo e o amargo na parte de trás da língua. Mas será isso mesmo? Existem alguns estudos nos últimos anos que estão questionando se existe de fato lugares próprios para o sabor doce, para o amargo, para o azedo, ou essas células elas estão espalhadas em toda a língua. O mapa da língua existe, a única coisa é que ele não é uma coisa estanque, uma coisa exclusiva daquelas regiões. As papilas estão concentradas, em maior parte, naquelas regiões que têm o mapa da língua, mas elas também estão dispersas pela língua como um todo. O mecanismo funciona da mesma forma que a cultura de um país. No Nordeste, por exemplo, temos uma maior concentração de pessoas que gostam e sabem dançar frevo. Mas em outras regiões do país, também temos pessoas que curtem o ritmo. Pois então decidimos fazer o teste. Será mesmo que determinadas regiões da língua identificam melhor um sabor específico? Vamos conferir. Primeiro, vamos testar a ponta da língua, ver se essa região realmente identifica o doce. Doce? Agora, segundo o mapa, o azedo é sentido pela parte lateral posterior da língua. Vamos ver se funciona. Azedo! Com esses testes, podemos constatar que realmente o mapa da língua existe e funciona. Ok, realmente algumas partes da língua são mais sensíveis a certos sabores, facilitando sua identificação. Mas e quanto às demais papilas gustativas espalhadas pela nossa língua? Será que é possível identificar sabores específicos fora das áreas determinadas pelo mapa da língua? Vamos então testar de outra forma. Agora, o Dr. Cury vai aplicar as soluções no centro da língua. Amargo? Salgado? O teste comprova que o mapa da língua existe, mas não tem uma divisão tão rígida assim. Por exemplo, uma pessoa que perde a ponta da língua, teoricamente, não sentiria o gosto doce, mas isso não se aplica na prática. Mesmo assim, quem perde um pedaço da língua consegue identificar os sabores, graças às demais papilas gustativas espalhadas pela nossa língua. Mas você sabe como funciona esse mecanismo que identifica cada sabor? As papilas gustativas, elas têm a capacidade de receber o estímulo diferente de cada um desses sabores. Elas recebem esse estímulo, são preparados para isso, transmitem esse impulso nervoso para o cérebro e através disso é que a gente percebe esse gosto. Uma coisa importante é que elas necessitam de líquido, de saliva para funcionar.
Existem elementos que atrapalham a percepção dos sabores. Nesse aspecto, o cigarro é um dos grandes vilões das papilas gustativas. As pessoas que fumam, elas têm uma alteração no paladar. Então, por isso que quando elas param de fumar, elas engordam. Por quê? Porque o paladar delas começa a voltar ao normal. Ele faz com que elas percam a capacidade, como se elas ficassem enferrujadas, de sentir o sabor. Então, as pessoas que fumam, elas têm a sensibilidade diminuída para os gostos. Mas essas tais papilas gustativas também são muito suscetíveis à adaptação. Dependendo daquilo que a pessoa coma durante a vida, do treinamento que ela dá para o paladar, ela tem a capacidade de sentir mais ou menos determinados gostos. Isso explica a capacidade dos enólogos, por exemplo. A partir da degustação de um vinho, eles conseguem identificar qual a uva utilizada na fabricação da bebida. Isso graças ao treinamento proporcionado ao paladar. Mas as curiosidades do mapa da língua não param por aí. Cientistas afirmam que há um quinto paladar, o umami. Ele está presente muito na culinária japonesa. Em japonês, umami quer dizer picante. Então ele está presente no shoyu, no wasabi, em carnes mais exóticas como de javali, como de cordeiro. Em alguns queijos de paladar mais forte também existe a presença do umami. Então ele é reconhecido hoje como um quinto sabor, sim, se mistura aos outros todos. E esse sabor tem relação com os alimentos mais picantes, ele fica com um sabor mais residual. Então, assim, os alimentos de origem japonesa, os peixes, ostras, lula, tem esse sabor. E queijo parmesão, por exemplo, também é um alimento que deixa esse sabor. Enfim, o mapa da língua vale para todo mundo. Algumas pessoas têm uma capacidade maior ou menor de perceber determinado sabor. Agora que você conhece melhor como funciona este mecanismo, tente você identificar os sabores em cada parte da sua língua. E bom apetite!